Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode organizar a sua vida do zero. Mas assim, meu povo, é do zero mesmo e a gente vai começar desde como que você organiza a sua rotina, qual que é o primeiro passo, quais são os primeiros aplicativos que você deve baixar, a primeira estrutura que você monta e como que você coloca a sua tarefa nela, suas tarefas, né? Então vai ser bem do zero, tá? Vou te mostrar a estrutura que eu segui ao longo dos anos para conseguir me organizar. Igual eu comentei, ao longo dos anos, então levou um bom tempo aí para eu chegar no formato que ela está hoje. E ela está muito prática, muito simples de ser colocada na sua rotina. E a minha previsão é de que em coisa ali de 1, 2 semanas você consiga organizar toda a sua vida. Beleza? Mas antes da gente avançar, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever aqui. Você está no futuro maior canal de produtividade desse país. Quem que segura a gente agora? Então, indico que você se inscreva. Todo dia praticamente tem vídeo novo, né? Essa semana aqui eu ainda vou manter 5 vídeos aqui ao longo da semana. Nas próximas vai ser um vídeo por dia, tá? Então eu tô comprometido para entregar a coisa mais prática que eu consegui aqui nesses vídeos e esse vai ser meu ano do YouTube, tá? Então eu indico que você se inscreva para receber os próximos e também assistir os anteriores. Mas beleza, vamos lá, meu povo. Antes de eu te mostrar como que você pode começar a se organizar do zero, eu quero te dar um pouquinho de contexto, tá? Então quando eu comecei a me organizar, para você ter uma ideia, eu estava numa faculdade, né? Então eu fazia graduação à noite em engenharia de produção. Então das 7 até umas 11, 11 e meia da noite era meu horário de faculdade. Tinha o meu emprego durante todo o dia. Eu também tinha 2 trabalhos voluntários, né? Um numa ONG chamada Fundação Estudar e um numa extensão da faculdade chamada Empresa Júnior. Eu também tinha meu relacionamento, eu tinha meu ciclo social, tenho minha família, né? Então, cara, eu tinha várias áreas da minha vida, cuidar de saúde, fé, espiritualidade. Pô, lotado de áreas da minha vida, né? E eu não conseguia me organizar. Então a organização na minha vida ela veio como necessidade pura, eu precisava dar conta das coisas porque eu procrastinava demais, era um estresse puro, né? E o que acontece quando a gente quer começar a se organizar? Cara, a gente começa a ser bombardeado de anúncio, de template de Notion. Depois, compra o livro tal, compra o essencialismo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, esse segundo aqui, ó, a arte de fazer acontecer. Depois eu comprei a arte de fazer acontecer, o plano prático. Cara, fui comprando um monte de livro, lendo várias informações, conheci GTD, conheci vários métodos, só que tinha um grande problema. Eu não conseguia me organizar com isso, tá? Então, eu tinha a agenda impecável, eu tinha as coisas, todas as tarefas priorizadas, tudo organizado, só que na hora de executar, eu procrastinava. E eu comecei a pensar, pô, por que isso está acontecendo comigo, né? E eu falei, cara, às vezes o primeiro passo para se organizar não é começar com tarefa, não é começar com agenda, não é começar com template. É você fazer o básico, né? Organizar sua rotina, organizar seus horários. E eu comecei a olhar para mim, cara, eu tô indo dormir de madrugada. Eu tô passando 5, 6 horas no celular por dia. Eu tô procrastinando, na primeira oportunidade que eu tenho, eu procrastino. Eu tô pedindo 2, 3 vezes iFood durante a semana. Então foi ficando muito difícil, foi ficando escancarado que antes de eu pensar em tarefa, eu tinha que arrumar minha rotina. O que eu aconselho, né? Até fechando esse pequeno parênteses que eu trouxe aqui, esse contexto no início, né? O primeiro passo para você organizar sua vida é você olhar sua rotina, seus hábitos atuais. Se você é completamente sedentário, se você está cheio de hábito ruim, se você vai dormir e acorda cansado, se você qualquer dificuldade você já foge para uma distração, para uma dopamina fácil e barata. É muito difícil você seguir uma agenda igual a minha. Você pode ter, igualzinha a minha, cara, as tarefas priorizadas iguais, você vai procrastinar, tá? Primeiro passo, arrumar sua rotina. Como que você faz isso? Arruma seu horário para dormir, arruma o seu horário para acordar. Inclusive, outro parênteses aqui nesse vídeo. Eu vou fazer, se você não está sabendo, um workshop prático, né, 100% aplicável, chamado Plano de 30 Dias. Basicamente, você precisa de 30 dias para mudar a sua vida. Isso é totalmente possível, meu povo. 30 dias fazendo o que precisa, 30 dias com foco no que realmente importa, 30 dias sem se distrair. Eu vou te entregar isso dentro desse workshop, tá? A gente vai fazer 2 aulonas, aulas completamente práticas, onde eu vou te mostrar a estrutura de organização para você ter resultados bem expressivos esse ano, tá? Essa é aquela mudança que você prometeu que ia fazer em janeiro, sabe? Janeiro eu vou mudar de vida, só que aí a correria, né? A gente acaba desanimando, desiste de meta e tudo mais. Se você quer retomar, né? E você tá comprometido em, cara, eu quero fechar o ano, às vezes eu não mandei bem na primeira metade. Eu quero essa segunda metade fazer acontecer, indico que você se inscreva, o link é o primeiro da descrição e também no comentário fixado. É prático, meu povo, é para quem quer resolver e tem pressa de resolver.
Se inscreva no plano, você vai receber todas as apostilas, os materiais, mapas mentais ali que a gente vai entregar ao longo dos próximos dias, tá? Então se inscreva aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então voltando aqui para o nosso conteúdo do vídeo. Organizar minha rotina, como que eu faço isso? Eu vou fixar um horário para dormir. Cara, o nosso corpo, basicamente, ele adora fazer as coisas no mesmo horário. Ele não sabe que é feriado, ele não sabe que é final de semana, né? Então, cara, se você vai dormindo mesmo, um dia você dorme 3 horas da manhã, da madrugada, né? No outro você dorme meia-noite, no outro você dorme 11 horas. Cara, seu corpo vai ficando com o ciclo circadiano muito desajustado. E isso reflete no seu dia, você levando mais tempo para ficar produtivo. Então, pessoas, às vezes, elas vão ser produtivas só depois do almoço. De manhã ela tá naquele bode ali, né? Não consegue fazer nada que ela precisa, tá sem cabeça. Ou mais pro final da tarde. Ou à noite você tá super ligado, tá super disposto. Por quê? Ciclo desajustado. Fixa um horário para dormir, cara. Quanto mais cedo você conseguir, melhor. Faz o melhor que você puder, né? Com base aí na sua rotina. Eu hoje consigo dormir 10 horas, mas igual eu comentei, eu voltava da faculdade 11h30, 11 horas, né? Então eu fazia o melhor que dava nessa condição. Então fixa um horário para acordar também, tá? Acordou, prova para o seu corpo que é dia. Você precisa acordar e ver que tá dia, abrir toda a casa. Se tiver uma varanda para tomar seu café da manhã, melhor coisa possível. Faz isso 2, 3 dias. Eu desafio, cara. Se você fizer isso 2, 3 dias e você não se sentir mais disposto de manhã, pô, aí tem alguma coisa errada, a gente vai ter que aprofundar no que está acontecendo, mas é impossível, cara. A gente regula o ciclo circadiano fazendo esses ajustes, tá? E óbvio, né? À noite eu preciso ter o mínimo de luz possível, de dia de manhã o máximo de luz possível, eu regulo esse ciclo circadiano, tá? Outra rotina que eu tô colocando, 30 minutos antes de dormir, né? Desse horário fixo que eu coloquei, zero tela. 30 minutos depois de acordar, zero tela. Eu nem ligo o celular, eu nem ligo a internet, cara. Eu vou fazer as minhas coisas, vou tomar meu café da manhã com calma, com presença. Eu vou ler, eu vou pegar, assistir algum vídeo no YouTube, algum podcast. Cara, eu vou fazer qualquer coisa menos celular, tá? E se você conseguir ter livro físico, né? Livro analógico para você ler, melhor ainda à noite, né? Porque isso vai te fazer acostumar a sentir tédio, tá? Então isso é excelente para esse momento. Beleza. Ajuste de rotina. Outra coisa que você vai precisar, trabalho profundo, trabalho raso, trabalho onde você vai fazer as tarefas mais importantes, as suas prioridades. Tudo será explicado lá dentro do nosso workshop Plano 30 Dias. Indico demais que você clique no primeiro link para você participar. Beleza? E aí, o primeiro passo é você ajustar suas rotinas. O segundo passo vai ser você ajustar suas prioridades. Por quê? Acontecia muito comigo. Como eu estava numa faculdade de engenharia, eu comecei a perceber ao longo da graduação que eu não queria seguir na área, né? Eu sempre quis ser professor. Cara, fazer o que eu estou fazendo aqui eu adoro. Ter uma empresa que fosse minha e tudo mais. Cara, era o que eu sempre quis. Mas eu estava num caminho que eu não fui tomando iniciativa. Foi aquele caminho que foi abrindo para mim. Saí do ensino médio meio perdido. Aí eu falei, pô, eu sou bom em matemática. Ser professor de matemática não dá dinheiro e aí eu vou querer ser engenheiro, né? Cara, eu fui indo para esse caminho que foi se abrindo. Mas, no final da graduação, eu comecei a... Cara, sabe quando a água bate, né? Você começa a meio desesperar. Pô, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não me vejo seguindo nessa carreira. E aí, o que acontece? Nessa época, eu procrastinava tudo. Cara, eu tinha prova, eu estudava no último horário. Tinha trabalho, eu entregava no dia, aquele desespero para entregar. Eu tinha um trabalho em grupo, eu nunca tinha iniciativa, eu nunca fazia as coisas acontecerem, e aí eu sempre era o último a ser escolhido, né? Porque eu não via sentido naquelas coisas. E aí, isso começou a refletir em tudo, em nota, em você se sentir frustrado mesmo com a carreira e com a vida que você estava levando. Estava num emprego que eu odiava, né? Eu era caixa de uma casa de material de construção. Trabalhava também na parte da logística ali, né? Onde fazia a logística dos pedidos. Reposição, cara, meio que fazia tudo lá, né? Coisa de estagiário, mas tava nesse emprego aí meio que de faz tudo. E também era um emprego que eu detestava. Então, tudo eu procrastinava. Só que fazer coisas, estudar organização, estudar produtividade, eu percebia que eu não procrastinava, eu adorava, eu ficava imerso nesse assunto. Então você precisa começar a pensar o seguinte: para onde eu quero levar a minha vida? Pô, quais são as minhas metas que aproximam da vida que eu quero? Quanto eu gostaria de ter na área financeira da minha vida para eu estar satisfeito? Quanto eu gostaria de ter na minha área de relacionamentos para eu estar feliz, para eu estar satisfeito? Pensar no futuro. Porque o que acontece? Se eu vivo no modo automático, o que é o modo automático? Eu entro na segunda-feira odiando a segunda-feira, né? Doido para chegar final de semana logo. Chega o final de semana, era a minha vida, cara. Eu esperava a festa do final de semana, a festa do sábado, a festa da quinta-noite que tinha.
era essa vida, né? E aí, domingão, aquela depressão já batia, né? Aquela ansiedade, putz, vai começar outra semana, eu vou ter que ir nessa rotina que eu odeio, né? Vou ter que ver esse povo aí que eu não tô podendo nem ver a cara deles. Então, eu voltava sempre pra esse ritmo e parecia que a vida era pagar conta. A vida era o happy hourzinho no final de semana, entende? Então, eu precisava romper isso e quando eu rompi, eu comecei a fazer as coisas que faziam sentido pra minha vida, eu comecei a parar de procrastinar. Cara, foi impressionante. Não foi agenda, não foi template. Eu parei de procrastinar quando eu alinhei o que eu queria com as minhas ações diárias, tá? Que também, obviamente, será explicado no nosso workshop, né, do plano de 30 dias. Se inscreva. Cara, eu tô sendo incisivo nesse workshop porque eu já fiz outros, só que esse em específico vai ser completamente inédito e eu quero entregar uma coisa completamente prática, tá? Eu abri minha tela, mostrar como que você se organiza do zero. Na prática, nesse item 2 nosso aqui de organização de prioridade, o que você precisa fazer? Pensar aonde você quer ir para sua vida, para que rumo que você está levando, ter algumas metas, você precisa ter meta, tá? Ah, pô, eu tô com sobrepeso, a minha meta é ir na academia. Não é, cara, a sua meta é emagrecer X quilos, a sua meta é engordar X quilos, igual a minha, sempre foi de engordar, né, por ser muito magro. Então, essa é a sua meta, depois você quer abrir ações diárias. Eu gosto de um exercício que é o seguinte, eu pego as áreas da minha vida, então, por exemplo, estudo, família, relacionamentos, amizades, fé, né? Eu pego as áreas e eu quero abrir algumas rotinas, né? Pô, se família é super importante, eu preciso ter uma tarefa, uma rotina dentro da minha agenda, que é ter um almoço com presença lá com a minha família e tudo mais, um almoço intencional. Se relacionamento é importante, cara, eu preciso sair com a minha namorada no final de semana. Eu tenho que ter rotinas, entende? A gente vai passar tempo de qualidade, assistir uma série junto, enfim, tem que ter esse tipo de rotina, tá? Ah, meus filhos é tudo pra mim. Não tenho filhos, né? Mas eu atendo muitas pessoas, principalmente lá no Fluxo, pessoas que elas possuem filhos. Cara, tem que ter rotinas para você passar tempo de qualidade com seus filhos, com seu cônjuge, enfim, tá? Esse é um bom caminho. Você identifica as áreas mais importantes, quebra algumas rotinas, essas rotinas entram direto na sua agenda. E por fim, o último passo para você organizar a sua vida é o pilar do sistema mínimo de organização. O que significa isso? O sistema mínimo é o seguinte: o mínimo que eu preciso de agenda e o mínimo que eu preciso de lista e de aplicativo, tá? Essa é a lógica. Eu não preciso de trocentos aplicativos, o template de Notion. Cara, todo template, eu não sei se é só comigo, mas até comenta aqui embaixo se for só comigo que está acontecendo com isso. Mas todo template que eu já comprei na minha vida eu me arrependi, porque eu acabo não usando, porque é uma estrutura pronta que a pessoa criou para ela. E aí você tenta adaptar a sua vida naquela estrutura, para mim não funciona. Então eu cheguei no seguinte sistema mínimo. Eu preciso todo dia ter uma agenda do dia, tá? Uma agenda onde eu coloco compromissos, coisas com horário específico para acontecer, mentoria, um médico, uma coisa que tem horário, uma reunião, né? Uma visita ao cliente. Compromissos, rotinas que a gente viu no item 2, tá? Então as minhas rotinas ali, por exemplo, tempo de qualidade em família, tempo de qualidade, tempo intencional para estudar, tem que estar na sua agenda, entende? Isso entra na agenda. E junto com a agenda, eu vou usar lista de tarefa, tá? Lucas, não dá para usar só agenda? Não dá. Da mesma forma que não dá para usar só lista. É a vida, né? Então não dá para usar. Se eu uso só agenda, eu sou obrigado a pôr tarefas dentro da agenda. Isso é a pior tragédia que você pode fazer com a sua vida, ficar enchendo a sua agenda de tarefa. Por quê? Você tem que supor um horário que você vai fazer aquela tarefa. Ah, eu acho que vai levar 1 hora. Eu acho que vai levar 40 minutos. É muito difícil acertar, né? E aí você tem que fazer naquele tempo, porque na sequência já tem uma outra tarefa. Depois na sequência já tem uma outra. Já aconteceu comigo. Eu planejei a semana inteira dessa forma. A agenda parecia organizada, né? Tinha um horário para fazer tudo, cores separadas por áreas. Cara, tava uma verdadeira porcaria, né? E aí chegou na segunda cedo, cara, a vida tá nem aí pro seu planejamento, chegou um monte de imprevisto, acabou, né? Eu tenho que jogar tudo pra frente, dar aquela baita frustrada, né? Então, só agenda não funciona. Eu preciso ter uma lista de tarefas, tá? Junto, onde o quê? Como que vai funcionar a estrutura mínima? Todo dia eu tenho uma agenda atualizada do dia com os compromissos e rotinas. Todo dia eu tenho uma lista de tarefas do dia com coisas que eu preciso fazer. Uma lista simples, meu povo. Você não precisa, qual que é o melhor aplicativo para eu montar essa lista? Não faz a mínima diferença. Você pode montar num papel se você quiser, tá? Você vai colocar, essas aqui são as 4 tarefas que eu vou fazer hoje. Essas aqui são as 10 tarefas que eu vou fazer hoje. E eu sempre gosto de identificar de todas as tarefas, né? A minha lista, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo na segunda. Segunda eu sempre coloco mais tarefas, porque é o dia que eu percebo que eu mais sou produtivo. E aí, a minha lista, ela
tinha 10, eu acho que tem umas 10, por volta de 10 tarefas, né? E eu sempre identifico de 1 a 3 prioridades, que são as tarefas mais importantes. Dessas 10, quais são as mais importantes que estão alinhadas com o nosso tópico 2? Tá? O tópico do prioridades, está alinhado com as minhas metas, com os meus objetivos, projetos principais. Beleza, eu sempre identifico. Qual que é o fluxo que eu sigo? Acordei, faço a minha rotina da manhã de 30 minutos, né? Sem celular, sem nada, tomar meu café da manhã com calma e abro toda a casa para entrar luz, né? Para provar que é dia. Depois, eu já começo a fazer a prioridade. Sentei para começar a trabalhar, eu pego a minha lista, quais são as 3 prioridades, eu começo uma, tá? Essa que é a sequência. Terminei a primeira prioridade, de manhã isso, meu povo. Já vou para a segunda, já vou para a terceira. Eu sempre tento fechar o mais importante do meu dia de manhã, porque é quando a gente está com a energia máxima. Não faz sentido, não, a minha prioridade eu vou jogar para o final da tarde, que aí você já está cansado. Cara, é mais fácil dar ruim, entende? Então, eu tenho que fechar isso de manhã. E o restante do dia eu faço as outras tarefas que também são importantes. Mentoria, reunião, tudo eu marco para tarde, porque a minha agenda permite. Se você tem, de manhã já é engessado aqui na empresa que eu trabalho, porque a gente já tem um monte de reunião, tem a diária que tem que fazer, né? Tem a reunião semanal, enfim. Adapta, faz o melhor que der nessa condição. Mas essa é a estrutura mínima que eu tenho seguido. No quesito aplicativos, tá? O que eu vou organizar a minha rotina vai ser basicamente o Google Agenda, tá? A agenda mais completa que eu conheço, é muito prática, você não precisa inventar moda, meu povo. Não precisa ficar, mas a agenda do Notion é mais bonita. Pô, cara, não vai pela estética. Por isso que eu acho que os caras que criaram o Notion, eles são um gênio, porque é um aplicativo que é bonito, é cheio de cores, é cheio de etiquetas e te dá uma falsa sensação que você está organizado. Mas não tá, né? A gente sabe que ele é muito mais complicado do que parece, e a prova disso... Pô, eu desconjurei nesse ponto, cara. Quando eu fui, eu percebi que eu não devia estar ali, né? Quando eu estava pensando como que eu coloco uma recorrência na tarefa, e eu descobri que para colocar uma recorrência eu preciso saber a fórmula, cara. Tem uma baita de uma fórmula complexa que você precisa para colocar uma recorrência, cara. Pior fria, tá? Então, vai no aplicativo que funciona, um básico, agendinha básica, Google Agenda, todo mundo sabe usar, você sabe convidar as pessoas sabem aceitar. Pô, melhor coisa que tem. Dá para colocar anexo, enfim. Recorrência fácil, isso que importa. E o de lista de tarefas, eu gosto de usar o Todoist, tá? Que é um aplicativo vermelhinho, muito simples de usar também, tá? Vou deixar até o link aqui embaixo para você criar sua conta gratuita neles, é muito fácil e tudo mais. É o aplicativo de lista que eu uso. As minhas listas de tarefa, como que a maioria das pessoas fazem? Ela gosta de separar por áreas da vida, né? Então eu vou ter minha lista do trabalho, minha lista da vida pessoal, minha lista de estudo, minha lista de casa. Não faz sentido, porque só existe você, não existe você pessoal, você profissional, né? Então só tem você, cara. Então o que você precisa fazer? Separa a sua lista de tarefas em sequências de tempo. Ó, presta atenção nessa parte, a parte mais importante. Como que funciona essa sequência de tempo? Ao invés de você separar por áreas, você vai sempre se perguntar para toda tarefa que você tiver que fazer: quando eu vou realizar isso? Vai ser essa semana? Vai ser hoje? Vai ser semana que vem? Vai ser esse mês? Vai ser no futuro, não urgente, sem data? Beleza, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai criar algumas listas separadas por esse intervalo de tempo. Eu tenho uma lista que é tarefas dessa semana. Ótimo. Eu tenho uma lista que é a mais importante de todas, tarefas de hoje. Ótimo, intervalo de tempo. E tem, dentro dessas listas, todas as áreas da vida. Tem a lista de tarefas desse mês, tem a lista de tarefas do mês que vem. Faz sentido? Essa é a estrutura mínima. Você não precisa saber... Porque pensa o seguinte, qual que é a diferença? Você está trabalhando. Qual que é a diferença de ter uma etiqueta no meio da tarefa falando que ela é do trabalho? Qual que é a diferença de ter uma etiqueta falando é uma tarefa de 10 minutos? Não faz sentido, sabe? O que você precisa saber é o que você vai fazer todo dia. E você vai começar o seu dia com as prioridades de 1 a 3 e depois você termina com o resto das tarefas. Essa é a estrutura, meu povo. Eu gosto, no início eu sempre aconselho a galera do fluxo lá, né, o meu programa de implementação, que eles coloquem a organização mínima no sentido de lista de hoje, lista de amanhã. Chega no final do dia, eu monto a lista de amanhã. Comecei o dia de amanhã, no final do dia eu monto a lista de depois, né? Eu vou sempre montando a lista do próximo dia e isso é pelo menos por uma semana para eu criar esse hábito, né, de estar sempre atualizando a minha lista diária de tarefas, tá? Mas, inclusive,
um adendo aqui, não entra no fluxo ainda, porque no final desse workshop vai ter uma condição diferente do fluxo e vai valer muito a pena esperar, vai ter uns bônus bem absurdos que eu nunca tinha entregado, mas vai estar aí para quem se comprometer em entrar nessa turma. Beleza? Então era isso que eu queria entregar no vídeo, foi o que eu fiz, né, para conseguir me organizar, para parar de procrastinar e sentir realmente, cara, para mim organização é isso. Você sentir que a sua vida está melhorando. Pô, você está ganhando mais financeiramente, você está com mais dinheiro sobrando, você consegue trabalhar menos, não fica naquela correria, você tem tempo com as pessoas importantes, você estuda o que você quer. Pô, para mim isso é organização, não é ficar usando agenda e enfeitando com cores para tudo, tá? Essa é a estrutura que eu segui. Como você chegou até o final, vou te deixar de novo a recomendação. Se inscreva aqui para você participar do nosso workshop que vai acontecer na semana que vem. E vou deixar 2 vídeos que eles casam muito bem com esse assunto aqui, que pode te ajudar a aprofundar ainda mais esse conhecimento aqui de organização. Beleza? Então era isso, conta comigo, vamos para cima, meu povo.